capítulo 18, versículo 10. Agora eu vou ter que explicar isso aqui. É para você não ficar confuso, porque Deus não é confuso. Ele não vai deixar você viver uma carreira, uma maratona, confundido. Você tem que entender o teu Criador. A partir desse versículo 20, eu estou vendo que Deus vai começar a falar com você agora um negócio novo e diferente. Aleluia! Aí ele diz assim: se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que me faria. Entendeu o mistério grande aí agora? Esse versículo é escondidinho, né? Que a gente se empolga vendo a olaria, que é a lasqueira maior na vida da gente, não é? Quando Deus diz assim, vai pra olaria, a gente já vai todo desconfiado. Aí, porque já sabe, né? Vai todo já chorando antes, ou não sei se misericórdia. Mas, esse versículo mais à frente, a gente já vê que ele diz que faz as promessas, mas ele não tem obrigação para cumprir com ninguém. Ele só tem a obrigação de cumprir com aqueles que são provados e aprovados por ele. Amém. Eu tenho que explicar isso aqui, porque isso aqui tem profeta mesmo aqui. É um povo que Deus trouxe até aqui para poder profetizar e ensinar para o povo. Aleluia. Você tem que ensinar a verdade. Você não vai ser massageador de ego. Você vai ter que dar um jeito, arruma a situação, até passe a mão na cabeça, mas falando a verdade. Coloca a colher, segura mais no pau e espera que eu te falar a verdade. Depois que você sair daqui, você vai ser solto. Então você tem que falar. Então, quando Deus nos coloca numa prova, em uma missão, nós não temos mais família, nós não temos mais ninguém que possa nos fazer mudar a nossa direção e a nossa visão. Quando Deus diz, é eu contigo e tu comigo, acabou, não tem mais amigo. É você com Deus. Aleluia. Se tiver que levantar, levantou. Se tiver que passar, vai passar. Se tiver que ser pisado, vai ser pisado. Se tiver que ser humilhado, vai ser humilhado. Se tiver que se calar, tem que calar. Tem que entender o tempo de Deus, o tempo de falar, o tempo de calar. Deus está falando agora com o povo que fala muito. Tem que entender o tempo de Deus, o tempo de se calar, o tempo de ouvir, o tempo de receber, o tempo de se humilhar, o tempo de reconhecer, o tempo de submeter, reclamar-se de coisa, porque o reino de Deus é um reino organizado. Aleluia. E por que os crentes não vão ter que se organizar na vida? Quem disse que cristão tem que viver uma vida bagunçada? Vida bagunçada no trabalho, cheio de débito, todo bagunçado. Jesus até se separou para ser um profeta, mas falou até um bocado ali. Mas quando chegou outra parte, parou, mudou a história. Deus disse para ir lá e falar que se ele ou se ela fizesse o que era errado perante os olhos dele, que Deus ia se arrepender daquilo que tinha prometido que iria fazer. Mas aí o profeta chegou lá e disse, não, o Senhor está mandando eu te dizer é que Ele está abrindo uma grande porta para te passar, e a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Amém. Aí não foi a verdade que Deus mandou. Aí o profeta tentou dar um jeito. E às vezes Deus mandou dizer, só assim, é o tempo de calar. Mas aí o profeta se acha o bambam da história, dá mais uma empurrada na profecia e aumenta mais um pedaço do que era para falar. Aí o outro que está recebendo não faz nada, não organiza a vida, não organiza a casa, não busca discernimento. Aí vai ficar no que o profeta falou somente. Não vai buscar nem fazer a parte da organização que o reino de Deus busca, que o povo de Deus permaneça, que é a organização na estabilidade da palavra. Eu recebo, Senhor. Aleluia. Isso que é a palavra. Você pode observar que o culto, quando ele começa, você tem que prestar atenção na primeira oração do culto. Aí você vai vendo que Deus está no negócio, e você vai vendo que a oração veio na boca da pessoa, a oração saiu da boca da pessoa, o outro que veio cantar, houve alguma ligação com a oração da boca daquele que já falou. E quando o pregador vem pregar, aí já vem pegando a junção do começo de tudo que veio de lá, juntando com o resto do que tem, a Jesus abre o leque e diz, está aqui, meu povo. É isso que eu estou entregando para você. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Jesus é simples. Jesus é simples. Nós é que precisamos deixar de todos os dias procurar rebaixar o decálogo,
fechar as brechas do eu, do que eu quero uma vida boa, que eu quero melhora. Melhora só vai ter no céu quando chegar lá e ficar boneco, beleza, na presença de Deus, fazendo o que manda. Amém? Deus hoje quer falar para você que você já tem intimidade com Deus. Olhe para mim assim, preste atenção. Você está pensando que você não tem intimidade com Deus aí? Você já tem intimidade com Deus. A primeira intimidade que o cristão possui com Deus é quando ele aceita Jesus, que ele já se sente leve. É a primeira intimidade nas asas do Espírito. E a segunda intimidade é o coração. Deus vai começar a falar com você com as vontades que Ele colocar no teu coração, mas que estiver batendo na palavra, que é verdade. Intimidade com Deus em todos os dons do Espírito Santo de Deus, não existe um que seja fora da palavra. Tudo de Deus, o rio de Deus é envolvido na palavra. Jesus não é complicado. Jesus quer te entregar os dons, Jesus quer te usar, Jesus quer entregar, porque Ele tem muito, Ele tem muita coisa reservada. Ele quer fazer um povo diferente, Ele quer fazer um povo cheio de unção, porque tem pago o preço, porque já tem experiência. A experiência junto com o conhecimento, com a sabedoria, com a humildade, na olaria de Jeremias 18, nos faz ter intimidade com Deus. E temer o Senhor e tremer com a sua responsabilidade. Aleluia? Aleluia. Então é isso que o povo quer com o povo dele. Né? Então nós temos que entender que a maior carência nos dias atuais é a de profetas comprometidos com o Senhor. Nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder da decisão, o poder de decidir. Nós temos esse poder. E nós temos que entender que nós mesmos, dentro da palavra da verdade, é que muitas vezes nos sentenciamos na linguagem jurídica, lá de Débora. Nós é que temos o poder da decisão e de nos sentenciarmos nas decisões a serem tomadas na nossa vida. Através do nosso comportamento, através da nossa boca, da nossa língua, que muitas vezes não controlamos e falamos demais, pelo impulso da carne, de não entender as coisas e falar precipitadamente. E isso nos leva ao poder da decisão, que traz as sentenças sobre a nossa vida. De poder ir mais além, de poder ter mais sucesso, de poder ser edificado, de poder ser transformado, de poder subir os degraus. Porque os degraus para chegar mais perto de Deus não são assim. Não são assim. São degraus construídos no choro, na lágrima, no reconhecimento, na humildade. Quando reconhecemos que somos fracos e que o poder de Deus é que faz a diferença sobre a nossa vida. É assim que crescemos na presença de Deus. Eu vou começar a fazer a oração já, só um minuto ainda, Deus não me liberou. E antes disso, diferente mais uma vez, era para mim ter feito os agradecimentos no início. Mas quando eu cheguei, eu já fui sentindo já o calor, eu quero agradecer agora. Eu quero agradecer a igreja, né, a Assembleia de Deus Pentecostal. Amém. Assembleia Pentecostal de Fogo, por essa oportunidade que tem me dado de estar aqui, essa campanha de três fins de semana junto com vocês. Quero agradecer ao pastor Flávio, a pastora Amanda, pelo convite, pelos músicos que estiveram aqui, a Ademir, Cícero, pastora, a Renata que hoje não esteve aqui, a família, o reverendo que está aqui conosco também. Eu quero agradecer a todos. Eu não ia deixar, não podia esquecer isso aqui, porque são pessoas muito especiais que têm pago um preço alto para poder trazer a palavra do Senhor. Quero agradecer também a irmã Fabiana, a esposa dela também, que tem me hospedado na casa deles, tem sido muito gentis comigo. Quero agradecer e sei que Deus vai fechar essa campanha com chave de ouro, para a glória do Senhor. Mas voltando à história de Elias, assim como Deus, ali naquela época, levantou Elias para pagar um preço, buscando de Deus.
Hoje Deus também diz assim, que Ele também quer fazer a diferença derramando o seu fogo no meio do povo que carece de bênçãos e de vitória. E eu sei que hoje Deus vai te tocar. E que Deus vai te encher. Aleluia. A única coisa que eu quero te dizer hoje é que você se sinta no vale em que você está. Mas que veja, consiga enxergar a presença do Senhor na tua frente. E esqueça o teu amigo, esqueça a tua família, esqueça o teu irmão quem está do teu lado. Sinta-se só você e Deus nesse dia. E toque nas vestes de Jesus. Pela fé. Toque nas vestes de Jesus. Porque hoje Ele vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Deixe Deus mudar a tua história. Glória a Deus. E se precisa fazer uma aliança diferente na presença de Deus, faça. Se a gente na presença de Deus, se o problema é falar demais, se o problema tem sido críticas, se a gente na presença de Deus hoje é você com Deus. Porque Deus hoje também está levantando Elias aqui no nosso meio. Aleluia. Elias. Eu creio. Pessoas que vão falar a verdade, pastor. Amém. Pessoas que não vão temer de chegar onde chegar e falar a verdade. Eu tenho passado por isso, com pessoas grandes. Cheguei nos Estados Unidos, a primeira pessoa que Deus me usou para poder entregar uma profecia foi o pastor Martin Lucas. Vocês conhecem? Eu fui lá. Fui lá. Negócio de bater pé, aquelas coisas não. Zelia de Deus vai quieto. Caladinho, chega lá, entrega na palavra, vai embora, deixa Deus fazer. Depois Deus me mandou, e onde um pregador muito conhecido aqui nos Estados Unidos, chamado Benny Hinn, levar uma mensagem lá para ele de correção e disciplina. Não vou dizer o que é, porque não interessa. Mas para você ver que não é fácil fazer isso que Deus escolhe. E eu fui lá. Quase fui tirada pelos capangas, pelo povo que tinha lá. Eu digo, mas aleluia, glória a Deus. Eu vou falar, não vamos deixar, mas eu vou gritar daqui. E eu não falo inglês. Mas Jesus vai me usar. E para a glória do Senhor, a língua que o Benny Hinn fala foi a língua que ele me usou e deu um intérprete para ele lá em cima. Glória a Deus. E eu falei, receive in Jesus' name. E fui embora. E um mês depois, tudo veio à tona do que estava, tudo na mídia e tudo, mas Deus fala e manda o profeta entregar, vai e entregue. Estou nem aí correndo adimento, quero fazer o que Deus está me mandando. Não tenho amizade com ninguém, meu amigo. Eu te amo, vou orar por você. O meu negócio com Deus é a palavra. O crente tem que estar ajeitado na presença de Deus. Tem que se policiar na presença de Deus. Tem que se arrumar porque Ele é santo. Jesus é santo. Santo, santo. Fale santo, santo, santo. Abra sua boca, fale santo, santo, santo. Ele é santo. Repassou a Siberéria. E Ele tem descido na terra para falar com o seu povo. Glória a Deus. Separe-se. Sai da multidão. Fale que Deus derrama sopa na suíte. Manda. Aleluia. Não existe ninguém mais importante do que o nosso Jesus. Amém. Não existe nada mais. Ai, caraçuia. Pague o preço que você tiver que pagar, fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Viva a verdade. Viva a verdade. Aleluia. Viva a verdade. Aquilo que você chame sua esposa, seu esposo, viva a verdade. Sente na mesa, resolva os problemas de frente. Aleluia. Resolva de frente, viva a verdade. A verdade. Ele veio na terra. E teve no meio do povo e sentiu as dores. Mostrou o seu amor. Quando eu vi ele, olhando para Maria Madalena, imagina o olhar dele. Imagina o olhar dele. Um olhar de compaixão, de misericórdia. Imagine
deles são as nossas mãos. Porque nela é onde está escrito as nossas obras. As nossas obras. As nossas obras estão aqui. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Jesus. Faça o melhor para Jesus. Pode colocar o número 3. Porque eu vou louvar e você vai continuar em espírito falando com Deus. E não fique mudo, nem calado, abra sua boca, fale com Deus. Ele é o teu Criador, Ele está aqui para te ouvir, para fazer. Ele é quem vai fazer, Ele é quem tem poder. E Ele sabe o que você precisa hoje. E os anjos deles hoje estão determinando descerem aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui porque Ele te escolheu. Ele te escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro. Glória a Deus. Assim, Deus. Fale para Deus, tu me escolheu primeiro, Deus. Ele te escolheu primeiro. Aleluia. Renabaixou. Aleluia. Uma nuvem de glória. Uma coluna de fogo. Pode levantar do seu lugar e começar a vir aqui na frente, quem quiser receber. Poder derramou do Espírito de Deus. Aí levanta no teu lugar para vir receber o que você quer receber aqui. Línguas como de fogo. Redequaçui. Aleluia. Amassui. O derramar. Amassui de comédia. Alabaxei. Vai tocando Deus. Vou pra hoje aqui. Agora vai descer e toma todo este lugar. É um grande avivamento que se cumpre aqui. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Ele fala, o céu e a terra tem que obedecer. Se prepare, meu irmão, esse lugar vai tremer. Vem sobre mim, Espírito Santo. Remassou de Canaraia. Arabaixou, Canaçuí. Remassui. Oh, rebaixou, Naçuí. Olha Deus renovando. Vai renovando, Deus. Alabastéia, Deus está abrindo visão. Aracabaçoreja. Arabaixou, Canaçuí. Vai recebendo, rebaixou, Canaçuí. E rebaixou, Canaçuí. Amacandou, rebaixonei, cantu, rebaixonai. Reixonaçuí. Deus está curando as pernas. Está limpando as veias das pernas. Reixonecantu, tirando toda a dor. Todo o cansaço das pernas que eu vejo. Tem um anjo tocando e arrancando. Canaçu, rebaixou, Canaçu. Ele comandai, shai, lai, vai. Rei, louvanai. A glória. Vai na casa, arranca tudo na casa, aonde der Cantarabaxé é teu mistério. Vou rebaixou Canaçuí, rebaixou e Canaçuí Derélia. Ô Canaçuí Derélia, o rebaixou Canaçuí, Deus ouviu a tua oração. Você orou para Jesus à noite e falou assim, Senhor, essa semana, no final dessa campanha eu quero ser respondida. Rebaixou de cá e você falou, Deus, eu quero que tu fale comigo. E foi mistério que tu nem abriu a tua boca. E o Senhor está te respondendo. E o pedido rebaixou de cá, Siderélia. Hoje está recebendo o que Deus tem para você. O inimigo tentou segurar. Só que o Senhor
Jesus. Em nome de Jesus, na tua palavra, no teu poder, rebaixou na siderébia, está separando ela, rebaixou na sui, rebaixerianda, vai tocando na tua unção, vai fazendo o teu mover, a nagassúria, a rebaixou na siderébia, vai limpando, vai tirando todo o impedimento agora, a oração foi ouvida, vai tirando o impedimento e vai fazendo a tua obra sobre essa vida. Vai arrancando, Deus, arranca. Ó Senhor, te louvarei. Rei, tchau. Fica em nome de Jesus. Te louvarei, Senhor. Oremanai, na santidade, é no poder. Remanalabasúbia, Aracamassui, Arabaxéia, Rebachuca na siderébia. Vai arrancando, Deus. Anatoio machuca na sui. O tempo da vitória, o tempo da nova história, o tempo recantalabaxuianda, aremanaçu decantou, rebalabaxou canaçui, rebaixou, vai arrancando, Deus, vai entregando, Deus, vai entregando aquilo que tu tem para ela, rachou, cantou, labaçui, vai arrancando, Deus. Fica para labaxuianda, labaxá, anaraçui, canaçui, Nacamassui, Rebaxéria, Remandalabaxou, Massui Derébia, Massule Cantula Bassui, Alatore Baxica Nassui, Amandalassui, e não há ferro que nem corta lavachou, que Massule Candalachou, se envolve no fogo, chá. Ei, manda maçui, ela maçonai, ela canala maçonai, é maçui, e manda nai, ei mãe, oi nai, la maçui, e Deus saca maçui, rechoca maçui, vai tirando Deus a dificuldade ali, aquilo que ela quer conseguir. Ela vai conseguir nesse país. Ela vai conseguir fazer a diferença, Deus. Nada vai atrapalhar. Em nome de Jesus. Sai o mal hereditário. Racabaxou. Chuchucanai. Em nome de Jesus, sai essa carga. Em nome de Jesus. Remassui. Ramandaraçou. Remassui canai. Remassui canai. Remasso, cheirei. Pode chegar mais perto, pastor. Toca nas costas dele. Resto, chiquecho, chamaço. Amassuia. Rebaixacanai. Deus. Namastê. Caná. Solta as correntes. Racachou. Nagasu quena. Nagasu yonasu. Rebaxéia. Pode colocar o número 12. Deus vai batizar no Espírito Santo de Deus. Remanassi derebe glória. Pode abrir a boca e falar glória. Glória. Rei. Glória, Nasci agora de Deus. Glória. Glória, God. Em Jesus, Ramaxé, muda beijo. E não há nome tão doce, mas não há nome tão doce
Recebe o que ele tem para você hoje. Oh! Mas não há nome. Mas não há nome tão doce. Mas não há nome tão doce. Yeshua, Yeshua, o meu Jesus, lindo e poderoso. Tu és o meu Senhor, cheio de amor, recantarabachou, remandarai, rebaixo e decova labacheia. Deus vai te levar em um lugar, em uma cidade, vai te levar e vai te trazer nesses dias, e vai usar outro profeta ali para confirmar. Arabaxu que na labacheia anda. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar mais de Deus. E será o missionário dele, porque ele viu o desejo do coração. Romanda que mandaram batole candaçui. Mas não há nome tão doce. Vem o Senhor receber uma cura. É uma cura do sangue. Se eu crer, Jesus vai limpar o sangue, transfusão de sangue, viu? Estou vendo seu sangue, eu não posso detectar se é colesterol, diabetes, é um negócio. Porque eu estou vendo grosso no sangue, amém? O senhor já sabe que o senhor tem alguma coisa no sangue? Sei. Qual é o negócio? Diabetes. Diabetes, né? Pois é, um trem grosso no sangue, então vai fazer transfusão. Levante seu braço assim. Tudo no nome de Jesus. Em Jesus name. Jesus, 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 pode tirar o óculos dele. Jesus. A igreja pode trocar daí também. Botar a mão, orar.